Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre o jogador do Grêmio que recebeu críticas, se irritou e rebateu, tudo ao vivo. Vamos falar também sobre o craque que o Grêmio fez proposta e que cravou agora, numa entrevista recente, já o seu futuro. E ainda, não está na descrição nem na thumb, mas o recado importante de comando que o técnico Renato Portaluppi deu ao Internacional, ao presidente Alessandro Barcelos, o técnico Eduardo Cudê e às pessoas do maior rival. Eu vou te explicar isso, todos esses temas e muito mais depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, peço que vocês deixem o like no vídeo, é muito importante o like para que ele seja direcionado a mais gremistas, então aperta aqui no botão do like, te inscreve no canal, ajude a seguir crescendo, aperte também no botão do inscreva-se, ative as notificações e a tua opinião, ela é muito importante, deixe ela aqui nos comentários. Gente, que recado é esse que o Renato deu ao Internacional? Um recado importante e de comando, mostrando que o Grêmio tem comando. Vocês vão lembrar que na entrevista coletiva após a classificação diante do Caxias, a primeira pergunta sobre o jogo, Renato fez questão de falar sobre Mike, a expulsão do jogador, o quanto ela dificultou as ações do Grêmio, poderia ter comprometido inclusive a classificação e disse, multado, punido, 20 mil reais, surpreendeu e deu até o detalhe do valor. O Renato nunca tinha dado esse detalhe assim, né, do valor e nunca tinha falado de forma tão espontânea sobre uma multa. De forma geral, sim, mas especificamente sobre um jogador, eu lembro pelo menos somente do Adriel. Mas depois de vários vacilos do Adriel nos bastidores do Grêmio, ele foi para o banco, o Grêmio precisava justificar. Dessa vez não. O Renato, de forma espontânea na coletiva, foi lá e falou: tá multado o Mike, errou e esse é o valor e tudo mais. Por quê? É um recado, né? Esse é um recado de comando do Renato, mostrando que no vestiário do Grêmio tem ordem, tem organização, tem chefia, tem punição para quem erra. E isso é bom, isso é importante. Eu acho que o Renato faz certo. E é um recado ao Inter de certa forma, né? Porque a gente sabe, o Mike ele não foi bem na expulsão, ele mesmo pediu desculpas, né? Mas do lado do Inter foi pior. O Maurício foi irresponsável. Né, ele foi, não, acho que mais do que ingênuo, né? Ele caiu na provocação do Nenê. Foi pior a expulsão do Maurício, sem dúvida alguma, em relação, né, em comparação a essa do Mike. E pior ainda o Robert Renan. E ainda não existe nenhuma informação do outro lado, eu acompanho muito aí os canais do Internacional, principalmente dos meus amigos Taigor Jank e Lucas Dias, não tem nada. Teve cobrança no vestiário? Teve, mas multa, algo mais pesado, alguma punição? Não tem nenhuma informação a respeito disso. O Renato foi lá e colocou que no Grêmio tem comando, no Grêmio tem ordem, tem punição para quem erra. Bom, esse é o primeiro assunto. O segundo diz respeito ao craque que o Grêmio fez proposta e que ainda seguia na observação e ele cravou o futuro. Mas antes eu quero dar o recado da João Lara Pneus, é o lugar certo para tu fazer a troca dos pneus do teu carro. 2 lojas na cidade de Guaíba, em uma em Eldorado do Sul, João Lara Pneus. Bom, gente, o craque que eu tô falando é o William, atacante, né, de 35 anos. A gente falou sobre ele aqui no conteúdo recente. O William está no Fulham da Inglaterra, depois de ter deixado o futebol brasileiro, né, passou pelo Corinthians e lá viveu uma fase difícil do clube paulista. Muitas manifestações exageradas da torcida do Corinthians deixou o William e a sua família com muito receio. Ele foi ameaçado, né, algo bem negativo, e voltou para o futebol inglês, onde sempre foi muito feliz. É o brasileiro que mais atuou na Premier League, ídolo do Chelsea, com ótimos números por lá. Teve uma passagem um pouquinho apagada também pelo Arsenal e tá bem lá no Fulham. O contrato dele vai até a metade do ano e o Grêmio observava a possibilidade de fazer uma nova tentativa dentro de uma possível vontade dele de retornar ao futebol brasileiro. O William deu uma entrevista agora, nos últimos dias, né, foi ao ar hoje ou ontem à noite, para a Trivela, que foi a mesma que trouxe de novo a informação desse interesse do Grêmio lá no meio do ano passado. O Eduardo Deconto, meu amigo, meu colega da Trivela, que está na Inglaterra para a cobertura da seleção, ou esteve na Inglaterra para a cobertura da seleção brasileira, e fez essa entrevista com o William. O William garantiu para ele que não volta ao futebol brasileiro. Ele descartou retornar ao Brasil, disse que pretende ficar na Inglaterra e encerrar a carreira dele no Fulham ou então em algum outro clube inglês. Então o William
Para quem queria, é um nome que não vai vir, tem que riscar. Quem não queria, comemora, né? Eu vi que no outro conteúdo muitas pessoas disseram que não seria uma boa possibilidade para o Grêmio, então de fato o William fica na Europa, não volta para o Brasil e não há possibilidade dele vestir a camisa tricolor a partir do segundo semestre deste ano. Bom, o jogador do Grêmio que recebeu críticas, se irritou, rebateu tudo ao vivo. Vou falar para vocês, mas antes quero dar o recado da KTO. KTO.com é onde a diversão acontece e é o lugar certo para tu apostar nos teus conhecimentos de futebol, nos estaduais. Chegamos às finais dos estaduais pelo Brasil, decisões em campeonatos importantes também na Europa, outros esportes, é tudo no site da KTO. E atenção, tá aqui, tu ganha 20% de free bet. No teu primeiro depósito, é só utilizar o cupom Soares. Cupom Soares ganha free bet da KTO no teu primeiro depósito. barbadinha.kto.com. Gente, olha só, o Rodrigo Eli, ele acabou falhando, né, contra o Caxias na estreia do Grêmio na temporada. Em outros jogos acabou não indo bem também. É um jogador que recebeu muitas críticas da torcida e, pelo que eu tenho acompanhado, não passa confiança. Ele é o reserva hoje imediato do Jeromel, inclusive deve ser titular do Grêmio na final, pelo menos no jogo de ida, porque dificilmente o Jeromel terá condições, é bem improvável isso. Então o Rodrigo ele deve ser titular. Ele parou na zona mista após a vitória do Grêmio contra o Caxias e eu, pela Rádio Bandeirantes, fui lá e entrevistei ele. E na minha primeira pergunta eu coloquei já essa questão dele ter errado no início do ano, da torcida ter, de certa forma, criticado e dessa vontade dele de, entre aspas, dar a volta por cima, né, de certa forma, conseguir recuperar o bom futebol, ter ritmo e recuperar principalmente a confiança do torcedor e até mesmo do Renato, né, porque o Renato mesmo colocou o Rodrigo Eli no banco depois dessa falha de alguns jogos que ele não foi bem. Pois o Rodrigo Eli acabou se irritando. Primeiro ele me olha e diz assim, o quê? Não entendi tua pergunta, repete. Como quem diz assim, o que é que tu tá falando, né? Não tô entendendo onde tu quer chegar. Eu repeti a pergunta para ele e ele ficou incomodado, irritado. É claro que a minha pergunta foi num tom educado, né? Eu perguntei sobre as falhas, porque é algo que vocês falam e eu nada mais sou do que um representante ali, não de todos os torcedores, não me sinto um representante da torcida, mas eu tenho a oportunidade de, quem sabe, fazer uma pergunta que o torcedor queria fazer. Então eu acabo perguntando nessa linha e foi de acordo com isso que perguntei ao Rodrigo Eli, mas em nenhum momento querendo afrontar o jogador, intimidar o jogador, nada disso. Eu torço que o Rodrigo Eli faça grandes jogos pelo Grêmio, acho que toda a torcida do Grêmio também quer isso, né? Só que ele se irritou um pouquinho e acho natural. Ele disse assim, muitas vezes vocês, ele quis se referir à imprensa, falam coisas e pensam coisas e na realidade não entendem o processo do futebol. É difícil, vocês só falam aquilo que vem no campo e não julgam e julgam as pessoas. Sempre estive tranquilo, trabalho pra baralho. Isso para mim é algo natural, só ter os pés no chão. Ele ficou bem incomodado, né? Continuou falando ali sobre o processo de futebol, que é tudo muito difícil, que era o início de temporada, foi pouco tempo para treinar e já estrearam. E sinceramente, gente, eu entendo, tá? Eu sei que muitos de vocês aqui não gostam do Rodrigo Eli, mas vamos lá, ele é um jogador que foi muito bem no futebol europeu, que está, de certa forma, se readaptando ao futebol brasileiro. Ele parece, sim, ser um zagueiro lento, muitas vezes estabanado, né? Perde o tempo de bola. Mas vamos lá, quem sabe seja a hora de acreditar, até porque o Grêmio está com dificuldades no mercado, ainda não contratou um novo zagueiro, quem sabe uma oportunidade nova aí ao Rodrigo Eli, que ele possa se recuperar dentro dessas oportunidades que está ganhando e dê a volta por cima, sendo um zagueiro de confiança e quem sabe titular absoluto do Grêmio. Deixa a tua opinião sobre isso aqui nos comentários, aliás, a tua opinião sobre todos os assuntos do vídeo. Também deixa o teu like, ativa as notificações e te inscreve no canal, é muito importante a tua inscrição. João Lara Pneus, KTO.com é onde a diversão acontece. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.